um Amodincast, hoje com o Dr. Maurício Chaves, e vamos falar sobre gestação de alto risco. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo tranquilo. Estamos aí hoje para falar da sua especialidade, né, doutor? Do que o senhor mais faz. O que eu mais faço e o que eu mais gosto, né, realmente é a questão das gestações de alto risco, que a gente tem já um longo trabalho, né, junto às gestantes de alto risco, implantando serviços, né, e hoje a gente vê, assim, um resultado muito positivo que garantiu essas mães de alto risco um acesso a um atendimento adequado e ter teus filhos com uma segurança que todos nós procuramos, né? Muito bem. Sem sombra de dúvidas, a gente acompanha, né? Vê sempre a evolução, o que vocês aplicam de fato com as gestantes e o cuidado que vocês têm com cada uma. Doutor, para explicar melhor para a audiência, hoje o que é uma gestação de alto risco? A gestação de alto risco é aquela gestação onde que existe um risco ou da mãe, né, que são as patologias maternas, tipo uma hipertensão, diabetes, as causas que nós temos, ou relacionado ao bebê, quando o bebê tem uma alteração dele, que requer um cuidado especial, ou relacionado ao útero, quando o útero tem alguma alteração que leve a um risco de um parto prematuro, ou a um desenvolvimento inadequado do bebê, o bebê não consegue crescer. São várias as causas, né? Mas essas são as que a gente tem, assim, de mais comuns, né? Sim. E a gente tem que ficar atento a elas. Sim, muito bem, doutor. E como e quando é classificado a gestação de alto risco? A gestação de alto risco, ela pode ser classificada em vários momentos. Certo. Vamos pensar numa situação. Uma mãe que vai planejar engravidar e ela é diabética. Ela já é classificada como uma gestação de alto risco. Certo. Tá? Vamos pensar, uma gestante que no desenvolvimento da gestação, que era uma gestação inicialmente considerada de baixo risco, desenvolveu uma diabetes gestacional. Aí ela passa a ser uma gestação de alto risco. Então ela pode ser diagnosticada previamente a engravidar ou durante o transcorrer da gestação. Muito bem. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência de que pode se transformar numa gestação de alto risco. Uma gestação tranquila pode se tornar uma gestação de alto risco. Exatamente. A gente tem que ter essa consciência, mas a consciência maior que deve ter é que todo casal, toda a mulher que já está começando a pensar em engravidar, que ela faça os exames pré-concepcionais, porque ali nós podemos identificar gestações que podem ser de alto risco. E já previamente nós fazemos a correção. Um exemplo bem tranquilo. Vamos pensar na mãe que vai fazer os exames e nós fazemos o diagnóstico que ela tem hipotireoidismo. Certo. Se nós tratarmos o hipotireoidismo, né, com as medicações adequadas e ela está dentro dos hormônios tireoidianos normais, a gestação dela vai ser de alto risco pelo diagnóstico de hipotireoidismo, mas com uma evolução muito favorável, até diminuição do risco de aborto do primeiro trimestre, tudo isso. Então, o que é muito importante para todas as mulheres que pensam numa gestação? Certo. Planejar ela. Muito bem. O planejamento é tudo. É fundamental. Sem dúvida. Muito bem. Através desse planejamento, sempre alinhado com o médico, especialista, falar, doutor, eu tenho planos de engravidar em tal ano, né? Porque normalmente a gente faz esse tipo de plano. Quero engravidar em tal período. O que eu devo fazer agora? Como está os meus exames? Pedir os exames adequados, justamente para ver como que está, né? Essa é a grande questão que eu sempre falo,
né? Eu tenho uma situação assim, ninguém engravida no dia que ficou grávida e que teve a relação. Ela fica grávida antes, quando ela começa a pensar em ficar grávida, eu até brinco, falo, você já está grávida, é só uma questão de tempo de acontecer a gravidez, né? No sentido de fato, mas o engravidar, o aceitar ficar grávida começa mais cedo, não é naquela hora, né? A não ser as gestações não planejadas, aí é outra é um outro tópico, eu acho que é um capítulo grande para a gente conversar num papo futuro. Mas nas gravidezes planejadas, essa consulta pré-concepção, ou seja, que a gente fala antes, né, que nós vamos planejar isso, nós vamos fazer a análise dos micronutrientes, ou seja, como que está o ferro, como que está o selênio, como que está a vitamina A, como que está a vitamina D, vitamina B12, todos isso, que se tiver numa situação que nós podemos corrigir, ou seja, que o organismo dessa mulher esteja com todos esses nutrientes bem balanceados, que nós tenhamos uma adequada preparação no sentido de dar as medicações que elas devem começar 90 dias antes de começar a tentar engravidar. Quais são elas? São o metilfolato, que é conhecido, né, como ácido fólico, o ômega 3, a vitamina D, que mesmo que eles estejam dentro de um valor normal, há necessidade de suplementação previamente. Muito bem. Olha, isso são coisas que eu não tinha escutado ainda sobre isso. Essa informação essas vitaminas, para a importância delas nessa situação. Que legal. Porque fazendo isto, nós podemos modificar uma história natural de uma gestação de risco. Porque se nós corrigirmos isso, vamos lá, na questão do metilfolato. Nós suplementarmos adequadamente o metilfolato, o que nós vamos estar prevenindo para o bebê? Que ele tenha um desenvolvimento que a gente chama do tubo neural. O que é o tubo neural? É a coluninha do bebê, a cabecinha, é o cérebro. Que onde que tem, quando há uma deficiência dessa substância, o que acontece com o bebê? A coluna não fecha. E aí nós temos o quê? Uma gravidez de alto risco. Que poderia ser evitada. Uau! Então é muito importante preparar a casinha. Seria isso, doutor? Vamos preparar com cuidado. Deixar ela arrumadinha. Né, para receber o bebê. Para receber o bebê. Que legal. Nossa, e como o nosso corpo, ele é incrível. Realmente é um conjunto. Não é um fato isolado. Vou gestar, meu útero tem que estar ok. É todo um conjunto. Todo um conjunto. A gente não pode pensar... que se tinha, né? No passado, nós pensávamos em ir lá fazer um ultrassom pélvico, fazer um preventivo, que são muito importantes, mas não é só isso. Nós temos que ver o conjunto do corpo, como que está, tudo isso que nós comentamos, né? E isso é importante. Me corrija se eu estiver errado, tá, doutor? Porque o especialista é o senhor. Mas assim, é que agora nessa conversa eu tô tendo um insight. Vamos supor uma mulher de 25 anos que ainda não pensa em gestar, tá tudo assim, estou indo, doutor, quero fazer um exame de rotina, que é o preventivo, que é o que toda mulher tem em mente que tem que fazer anualmente. É importante que o médico profissional, independente da área que ele esteja, que ele seja especialista, né, digamos, que ele atua com mais frequência, só que ele olha, que ele tem essa visão, que ele fala assim, vamos pedir esses exames para ver como que está a sua casinha, se está tudo ok. Hoje eu falo que eu me considero o clínico da mulher e não o ginecologista. Por quê? Eu não posso pensar só nos órgãos, né, pélvico, mama, eu tenho que pensar em todo o organismo feminino. Porque o organismo feminino
funciona como um conjunto, ele não funciona isoladamente. Então, nós temos que analisar tudo isso do que eu falei, sim, ver como que está funcionando a tireoide, ver como é que estão as proteínas, como que estão as vitaminas, seus hormônios, independente que você vai querer gestar, ficar grávida ou não. Isso é uma consulta anual que todos nós deveríamos fazer, não só as mulheres, os homens também, né? Cada um que tem a sua particularidade, a sua, né? Isso, mas seria muito importante todos terem esse cuidado anual. Sim, né? Porque eu acho assim, hoje em dia, bom, eu vejo assim, com as pessoas que eu convivo, pelo menos, a maioria das pessoas, o tempo é curto para as atividades. Então, assim, vou marcar uma consulta com o endócrino, vou marcar uma consulta com o ginecologista, vou marcar uma consulta com... Então, assim, vai indo... Você não vai. Não. Você não vai. A gente vai em um no ano para poder fazer. Então, assim, se a gente encontra um doutor como esse, que já pede todos esses exames essenciais para a saúde num todo, já é uma maravilha. E é importante ter essa visão, porque quando a gente olha de uma forma integral para a mulher, nós conseguimos detectar problemas. Lógico que vai ter situações que eu vou precisar do endócrino, do cardiologista, sim, não anula, do gastro, com certeza, né? todo esse cuidado. Sim. Mas a gente pode analisar, porque antes de ser um especialista, nós somos um médico geral. Exatamente. Então a gente tem que ter. Mas voltando assim, a questão das gravidezes de alto risco, o que é o grande problema que eu vejo? Certo, doutor. Tá? O senhor, como maior especialista, pode falar com propriedade. O que eu vejo assim com muito é não identificar que essa gestação é de alto risco. Uau. Isso sim. Quando ela passa essa não identificação, que aquela gestação ela tem critérios que podem classificar elas com alto risco, que nós precisamos de um acompanhamento mais especializado, tá? Eu vejo que aí é onde que nós vamos ter o maior número de complicações e insucessos naquela gestação. Uma situação bem que acontece, né, que é fazer o controle no início do pré-natal do comprimento do colo uterino. Uau. Que independente que seja a primeira gestação ou a segunda, isso é um controle igual nós fazemos o ultrassom para fazer a identificação do bebê dentro do útero, da idade gestacional. Hoje nós temos que fazer o ultrassom para medir o colo uterino. Por que isso é importante? Porque determinados valores do colo, ou seja, hoje já tem esses parâmetros bem definidos, ou seja, colos menores que 2,5 cm, existe a probabilidade muito grande de termos um parto prematuro extremo. Então, quando esse bebê nasce, às vezes não foi feito esses cuidados de olhar, ele vai nascer aí com 5 meses de gestação, que seria em torno de 25 semanas, que ele praticamente não tem chance. E se isso for identificado, essa gravidez torna-se uma gestação de alto risco, mas que a gente consegue evitar o risco para o bebê. Cuida da assistência correta. Exato. Que legal. Então, o que eu mais falo assim no meu consultório? Quando uma paciente chega, e eu brinco que o meu consultório é fora da linha, então não dá para a gente usar ele como um padrão. É a mesma coisa que falar por quê? Lá a taxa de gestantes que são de alto risco é o inverso do que é na população em geral, pela característica do consultório. Mas o que eu falo, o maior é a gente não identificar que aquela gravidez é de alto risco. A partir do momento que você identifica, você consegue tomar as condutas adequadas que vai levar você a evitar
um parto prematuro, uma complicação de uma hipertensão mais severa nessa gestante, e levando o quê? A um resultado ao final que traz o quê? Um bebê em condições, porque hoje eu falo que nós não podemos só falar assim, o bebê nasceu vivo. Não, ele tem que nascer vivo e bem. Muito bem. Porque se ele não nascer com as condições adequadas, isso vai comprometer todo o restante da vida desse bebê. E aí nós sabemos, todos que têm crianças que são, né, que tiveram comprometimentos no seu nascimento, elas têm, transforma toda a vida de um casal, toda uma dificuldade, o próprio desenvolvimento dessa criança, e são situações que, em algumas delas, se feito identificadas corretamente, nós conseguiríamos o quê? Evitar isto. Tratar de uma forma especial. Tudo. Né? Então, isso é muito importante. Incrível, viu? A gente estar alerta e atentos. Incrível. Para que até a própria mãezinha que eu falo, a mãe tem um sexto sentido que é muito forte. Eu escuto muitos assim, pacientes chegam para mim e falam assim, doutor, não tá legal, tá estranho hoje. Eu falei, vem aqui para mim olhar. Elas sabem que tem, dá uma passadinha aqui no consultório, quero dar uma olhadinha em você. Quando me falam isso, que tá meio diferente, eu quero olhar. Confia nesse sentido, né, doutor? Ela não sabe falar o que é. Então, e tem outras que são assim, tivemos recentes alguns casos que vieram assim com grandes recomendações de outros especialistas, que eram pacientes que tinham outras comorbidades, e falando assim, mas e foram gestações que chegaram ao seu término sem grandes dificuldades e evoluíram muito bem, porque estavam muito bem assistidas pelos especialistas que acompanhavam sobre as suas patologias específicas, e também a gente ter esse cuidado de identificar. Então isso é muito legal. Nossa, e que evolução maravilhosa que nós vimos nos dias de hoje, né, doutor? Com essa dedicação da equipe de sempre estudar, sempre procurar o melhor tratamento. Doutor, e como identificar uma gestação? Através dos exames, né, como o senhor mesmo já disse, através também da mãe, né, que a mãe também diz muito, mas fala um pouquinho mais, pessoal, como identificar na prática? Existem alguns sinais, né, que são muito importantes, né, a partir assim, quando o início da gestação, a mãe vai perceber assim, qual que é o principal sinal que ela tem, né, da gestação, para a gente identificar se ela está indo bem ou está algum sinal de alerta. O principal sinal é o sangramento. Muito bem. Então, se no início ter um sangramento, tá, é um sinal de alerta. Não obrigatoriamente nós vamos falar que essa gestação é de alto risco. Então, não é assim, doutor, sangrei na gestação, tenho alto risco. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Nós temos que ter esse cuidado. Certo. Tá? No transcorrer da gravidez, aí são os exames, que hoje é muito importante. É muito importante seguir os protocolos já consolidados, fazer os exames no período adequado, né? E está, né, que eu falo muito, presente e examinar, avaliar a tua paciente na sua individualidade. Vamos pegar, é considerado, só para ter uma ideia, nós temos uma paciente que tem obesidade, dentro dos critérios de gestação de alto risco, ela é uma gestação de alto risco. Mas obrigatoriamente o desfecho dessa gestação vai ser complicado? Não, desde que você conduza de uma maneira adequada. Eu já tive pacientes com pesos assim de 140 quilos, 150 quilos, que eu faço um combinado. Eu falo, vamos combinar. Tá grávida? Tá.
tem isso, tem risco de pressão alta, diabetes. Você vai ter que ter um acompanhamento e você tem que se comprometer a ter o quê? Se adequar ao que esse acompanhamento com uma nutricionista vai passar. Conforme a necessidade atual, né? Tanto que eu tive pacientes que começaram o pré-natal com 150 quilos, e terminaram com 140, perderam o peso. E os bebês nasceram com 3 quilos, 3 quilos e meio. Então, nasceu com uma saúde ótima. Que legal. Então, assim, existe várias hoje condições com equipes de apoio, trabalhando com as equipes de suporte, que nós conseguimos um sucesso muito grande nas gravidezes de alto risco. Parabéns, doutor. Doutor, e os cuidados? Quais os cuidados essenciais para uma gestação de alto risco? Existe uma regra ou cada caso é um caso? Ou tem o básico? Primeiro, o básico, a regra número 1. Individualize ela. Muito bem. Individualize essa gestação. Cada mãe na sua necessidade. Não dá para você falar assim, toda mãe que tem pressão alta, eu vou tratar desta maneira. Toda mãe que tem diabetes, Não, individualize a tua mãe, a tua gestante, e olhe para ela de uma forma individual. Isso eu acho que é a regra número 1. Muito bem. E a segunda, assim, que aí sim você vai criar um planejamento individualizado para essa gestação e para essa paciente que está gestante de alto risco. Muito bem. Tem pacientes, por exemplo, que nós temos uma gestação de alto risco, voltando à questão do colo, né? Que nós vamos programar para ela 100% de repouso. Nossa. 100%. Ela não vai poder trabalhar, não vai poder fazer. Eu tenho outras que têm um colo que não é tão... que eu posso trabalhar com ela um repouso relativo. Dá para ela trabalhar em home office, em casa, dá para ela fazer algumas atividades? Dá. Então, por isso, nem todas eu vou falar assim, não pode ter. Não é uma receitinha de bolo, né, doutor? Não dá para ser. E isso, às vezes, é uma coisa que eu escuto muito no consultório, que às vezes eu passei tudo. Então, Maurício, você não tem um formulário, alguma coisa para a gente seguir? Eu falei assim, regra? A regra fala, olha, eu já fiz isso no passado e não deu certo. Porque vocês são únicas. Não dá para me fazer, então eu vou fazer... Nós vamos fazer o planejamento, vou deixar individual. Perfeito. E nós vamos construir isso individualmente para você. Sem contar, doutor, que eu acredito, né, no meu ponto de vista, que tem uma evolução. Né? A mãe, ela se enquadra ali no começo de uma gestação de alto risco, passa por alguns processos, de repente medicamento, cuidado, de repente daqui 1 mês, 2 meses, ali, as semanas que nós falamos, né, já tem evoluído para melhor. Então não tem como manter aquela regra, né, doutor? É um acompanhamento bem personalizado, especializado para cada um, para cada mãe. É isso que a gente sempre tem que estar olhando, né, essa individualidade. Não tenho dúvida que hoje, né, nós temos um arsenal de exames muito bons, exames de imagem, exames, medicamentos hoje extremamente seguros que nós podemos usar durante o período gestacional sem risco, e isso tudo vai modificando a história natural dessa gestação, transformando ela numa gestação de alto risco, mas eu falo controlada. Mais controlada, essa seria a palavra. Legal. Isso que é a palavra. E eu vejo também hoje, nós que estamos muito na internet, eu acho que hoje a informação tem favorecido muito. Claro que tem as ruins, como todo segmento vai ter, o bom e o ruim, né? A informação. Só que hoje eu vejo que as pessoas estão começando a se conscientizar, a se preocupar com o estilo de vida. Então eu acho que, de repente, uma mulher que tem um cenário ali que teria tudo para dar uma gestação de alto risco, né, ruim, de repente ela, igual o senhor disse, vai a um exame, faz os exames, começa a ver que ela precisa preparar o corpo dela para receber um bebê, uma vida,
começa a se cuidar, já vai ter essa diminuição de risco. Tô grávida, doutor, e agora? Não preparei tudo que eu tinha que preparar. Gestou? Cuida, evolui para uma melhora. Então, eu acho que hoje o cenário, com todos esses estudos, tende a melhorar, né, doutor? Eu acho que se procurar o profissional correto, fazer essas análises, tem tudo para dar certo. Isto é a grande verdade hoje, que a informação, ela está hoje, você tem várias informações hoje, internet e tudo. Sim. Só que isto não vai substituir o teu pré-natal presencial, Exato. tua consulta presencial com o profissional. Porque o que a gente às vezes vê? Algumas pessoas acham que se ela assistir um vídeo, um podcast igual esse... Vou assistir, esse aqui não está resolvido, por exemplo, né? Igual esse aqui está resolvido. Não tá. Sim. Aqui é para despertar, é para trazer informações para despertar é importante, mas nada substitui o atendimento individualizado e presencial de cada um. Sim, e até mesmo porque o senhor citou, cada caso é um caso. E, por exemplo, eu tenho 3 filhos, as minhas 3 gestações foram totalmente diferentes uma da outra. Então também tem isso, né? Não é assim, eu sou mãe, vai ser tudo igual, meus filhos, a gestação tudo igual. Não é, tudo diferente. Isso é uma coisa importante, porque se eu tive uma gestação, né, vamos lá pensar um pouco sobre esse tema, que é uma coisa que vão muito me procurar previamente. Eu tive uma gestação que foi de alto risco. Certo. A minha pressão subiu no final da gestação. Se eu engravidar, né, que existe uma doença específica, né, que a gente chama de pré-eclâmpsia, doença isto vai acontecer? Aí eu falo, espera um pouquinho, vamos fazer o quê? Vamos analisar ver o cenário atual. Isso. Aí eu vejo se as pessoas têm fatores de risco. E se ela tem, e desses fatores de risco, quando nós temos pressão alta no final da gestação, é uma coisa que eu tenho certeza que todos escutam, que pensam em engravidar, que é a trombofilia, que essa é uma coisa também que futuramente eu quero vir aqui só para nós falarmos sobre trombofilia. Maravilha, já temos um tema. Mas, identifiquei. Tem realmente, né, que a gente tem lá os genes da trombofilia e tudo. O que nós vamos fazer? Tem como evitar a pressão alta no final da gestação? Tem. Olha! Se nós começarmos lá cedo, porque mesmo que a pressão no início do pré-natal esteja normal, essa paciente que tem esses genes, a probabilidade dela desenvolver pressão alta no final é alta. Então, nós vamos usar as medicações preventivas para evitar isso. Onde entra medicação oral, injeção e tudo, e a gente tem um transcorrer da gravidez que não teve a hipertensão no final. Ela continua sendo uma gestação de alto risco, mas sem o grande evento da pressão alta no final. Sem aquela condenação, né? Estou condenada a ter de novo. Então, de repente, teve aquele trauma, né? Porque realmente é algo, né, muito sério. Mas então tem essa possibilidade, se sim, já apresentado ao médico antes, né? Sim, por isso que é importante. Né? E até importante, assim, também, acredito eu, né? Que uma paciente, ela já teve 2 filhos, chega no doutor e fala, doutor, quero ter o terceiro, as minhas 2 gestações anteriores foi assim, assim, assado. O senhor não conheceu, né, ela, então ter essa transparência, falar tudo de como passou, o que ocorreu, se foi tudo bem, se teve algum eventual problema, e o senhor, assim, estudar esse caso. Esse histórico é muito importante, porque se nós temos esse histórico, nós vamos poder investigar, diagnosticar e planejar um tratamento adequado. Quando nós não temos esse histórico bem documentado, né, a gente tem que buscar outras alternativas. Não quero assim, né, igual você colocou o teu exemplo, você teve 3 gravidezes que foram o que a gente considera de baixo risco. Sim. Se você tiver a 4ª, ela vai ser de baixo risco? Provavelmente sim. Sim. Mas existem alguns riscos. Sim. Vamos lá.
né? Não quero apavorar, são poucas, né? A gente tem que que querem ter 4 ou 5, né? Mas você entra numa faixa de intermediária de grandes múltiplos. Pois é. Que aí já tem um risco por ter tido muito filho. Exatamente. Estamos aí com a realidade atual, né, doutor? Com o cenário atual. Não é Sim. que seja um alto risco, eu só estou falando. Então a gente... Mas é a sua visão. Exato. Né? Então, é uma visão que realmente quem não é especializado, né, que não tem essa vivência, ou nós pacientes, nunca vamos saber, né? Então, por isso é importante realmente a busca por esse profissional. E outra situação, né? Que me procuram bastante também com alguns receios. Eu já tive 3 cesarianas. Eu posso engravidar novamente? Porque eu não sei de onde que tiraram esse número magnífico, que é 3. Eu falo, olha, não é um número, e sim as condições. A sua condição. Tua e do teu útero. Você pode ter, eu já tive na nossa clínica pacientes que tiveram 6 cesarianas. Agora eu vou ter o quarto. Porque eu tinha esse medo, eu falava assim, gente, eu já tenho 3, eu ouço dizer por aí, né, algumas pessoas falam que é arriscado, que eu não posso ter o quarto, a quarta cesárea. Agora eu posso. Agora vamos fazer uns exames, ver se tá tudo certo. Isso. Você entendeu? Então é um mito que tiraram do... Sim. Porque às vezes não existe um número. Não tem esse número cabalístico assim, é um número. Sim. Existem situações que eu vou falar, olha, eu tenho paciente que teve uma cesariana, quando fez a segunda, eu falei, olha, a minha orientação, pelo ver as características que estava teu útero, as condições dele, é de você não engravidar novamente, porque você vai ter um risco. Sim. É isso, né? Diferente. É diferente, né? Sim. E não é um número. Sim. Né? Tá. É importante deixar isso claro, não existe uma regra, não existe números, até porque somos humanos, cada um tem a sua, né, individualidade, cada um é de uma forma. É isso aí mesmo, foi muito esclarecedor hoje, viu, doutor? Estou à disposição, sempre que precisar, né? Eu vejo assim que a gente tem que ter esse cuidado, volto a falar, tudo aquilo que nós... Em tudo na vida, né? Não é só na questão de saúde. Sim. Tudo na vida nós temos que, antes, às vezes, se dentro do possível, nos planejarmos, nos programarmos. E dentro disso tudo, aí sim, a chance de sucesso é muito grande. E uma gravidez é a mesma coisa. Nós temos que planejar, né? De vez em quando eu escuto, né? Mas tem umas também que quer planejar demais, tá? Tem que ter um equilíbrio, né, doutor? Eu brinco e tem umas que falam assim, ó, você já tá me enrolando. Porque fala assim, não, mas agora eu vou fazer isso. Não, mas a casa não ficou pronta. Não, mas agora eu tenho que pensar que eu não sei o que. Aí verdade. Eu falo que, na realidade, a gente sabe, né? Eu até brinco isso com as minhas pacientes, que a gente sabe que engravidar é um ato de coragem muito grande. Essa é a verdade. É um ato de coragem muito grande, porque são situações, né, principalmente para a mulher, que ela vai vivenciar e o corpo dela vai se modificar, né? E modificando, a gente não sabe como que vai ser, mas a gente sempre aposta na estatística favorável, né? Nós não podemos pensar que toda gravidez vai ser complicada, risco e tudo. Sim. Inclusive os números, hoje nós falamos que em torno de 20% a 25% são gestações de alto risco, tem algum grau de risco. E os outros 80%, 75%, 80% são gravidez de baixo risco, tranquilo. Mas o planejamento é muito importante para todos, né? Hoje, com esse podcast, ficou muito claro que ter um planejamento, ter ali um estudo, você conhecer o seu corpo, né, doutor? Através de exames e etc, né? Esses exames mais... Não digo mais complexo, só que mais a fundo, não tão tradicional, né? É essencial esses exames para que a mulher conheça realmente de fato, ver como está a casinha dela, como a gente tem falado, ver se estará apta a receber uma vida e se não estiver naquele momento, que cuide e prepare. Sem dúvida, essa é a grande mensagem de hoje que nós teremos que deixar para as nossas
mulheres nesse sentido, que se planejem, né? É possível planejar, não tenham medos de engravidar, porque também, né, eu não quero deixar que gravidez é uma coisa, não tenham medo. Hoje os recursos que nós temos são muitos, nós identificamos muita coisa, nós conseguimos antecipar muito complicações, mas planejamento e quem tem medo, procura o doutor. Nós vamos conversar sobre medo, né? Não tem, se tem medo, é porque tem alguma insegurança, alguma coisa ali não tranquilizando, mas já tá assim, desesperando o coraçãozinho, né? Então procure o doutor, uma clínica que realmente ofereça esse cuidado, né, doutor? Que já tenha esse conhecimento para esse tipo de mulher, para um futuro melhor. Sim, e nós nos colocamos à disposição, né, para esse atendimento aqui no Hospital Amodim, né, que nós pomos um consultório especializado nessa área de gestação de alto risco, mas não só gestação de alto risco, do planejamento de uma gestação. Então eu me coloco à disposição, estou aqui para atendê-las, tá? Então, muito bem, ficamos muito felizes. Obrigado. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo. E nós temos já um próximo tema, né, doutor, que o senhor já citou. Opa. Já fica um spoiler aí, vamos gravar breve, né? Que nós ficamos com a questão, né, desse próximo tema. Isso. Eu acho que é importante, porque tem muito mitos a respeito. Sim, muito bem. E hoje o pessoal tá isso, atrás de desmitificar mesmo as coisas, né? Muito obrigada, doutor. Nada, me coloco à disposição. Obrigada. Obrigado a vocês.